5 coisas que eu fiz para sair da mentalidade de escassez. Bom, durante muitos anos, né, eu não entendia o porquê minha vida parecia tão travada, né? Eu sonhava com uma vida melhor, eu queria crescer, eu queria prosperar, eu queria realizar os projetos, principalmente os projetos, né? Mas parecia que eu sempre dava 2 passos para frente e 3 para trás, né? E hoje eu entendo que o maior obstáculo não estava fora de mim, e sim estava dentro da minha mente. Logo agora que eu resolvi gravar o vídeo, tem uma máquina trabalhando ali fazendo barulho. Vai sair no vídeo, mas eu vou continuar. Bom, e sim estava dentro da minha mente. Eu carregava crenças de escassez, insegurança, medo de errar e uma sensação constante de que talvez eu não fosse capaz. Mas a verdade é que a escassez, né, não começa na conta bancária, e isso eu aprendi, né, lendo alguns livros, e sim, ela começa na forma como você pensa. Por isso, né, eu quero compartilhar com você 5 coisas que fiz para mudar minha mentalidade e começar a enxergar novas possibilidades para a minha vida. E a primeira coisa que eu fiz foi comecei a ler livros de desenvolvimento pessoal todos os dias, né? Todos os dias eu lia um pouco. E essa foi uma das mudanças mais importantes da minha vida. Eu percebi, né, que durante anos eu alimentei a minha mente com preocupações, medos e pensamentos negativos, né? Mas quase nunca eu alimentava ali a minha mente com conhecimento. E eu percebi que eu tinha que mudar. Foi então, né, que eu comecei a ler livros que transformaram a minha forma de pensar. Livros como Quem Pensa Enriquece, esse aqui, ó. A Lei do Triunfo, vou mostrar para vocês, né? A Mágica de Pensar Grande, que é esse. O Poder do Hábito, ó. Descubra seus pontos fortes, este. Bom, em cada página que eu lia, né, era como abrir uma janela numa sala escura. Eu comecei a perceber que muitas limitações não eram reais, né? Eram apenas crenças que eu havia aceitado como verdade. Então, a leitura ampliou a minha visão e me mostrou que existiam caminhos, né, que eu nunca havia enxergado. E 2, eu passei a investir em autoconhecimento. Antes, eu acreditava que meus problemas estavam apenas nas circunstâncias, né? Mas quando eu comecei minha jornada de autoconhecimento, eu percebi algo profundo, que muitas das minhas dificuldades vinham de bloqueios emocionais. Era medo de me expor, vergonha, timidez, insegurança e a necessidade de aprovação, né? Então eu descobri que enquanto eu não cuidasse dessas feridas emocionais, eu continuaria ali repetindo os mesmos padrões. Então o autoconhecimento me ajudou a entender quem eu era e o que realmente me impedia de eu avançar, né? E 3, eu mudei as conversas que eu tinha comigo mesma. Você já percebeu como muitas das vezes somos nós mesmos os maiores críticos? E eu costumava pensar, eu não sou capaz, não vai dar certo, quem sou eu, né, para fazer isso ou aquilo? E sem perceber, eu alimentava diariamente a escassez, né? Então, eu comecei a mudar o meu diálogo interno. Eu passei a dizer, eu estou aprendendo, eu posso melhorar, eu tenho potencial, minha vida pode mudar, né? Isso não aconteceu da noite para o dia, não. Mas aos poucos a minha mente, ela começou a acreditar em novas possibilidades. E a 4ª coisa foi eu parei de me comparar com outras pessoas, porque a comparação é uma das maiores fábricas de escassez emocional.
Quando você olha, né, apenas para o resultado dos outros, esquece de valorizar a sua própria caminhada, né? Então, eu aprendi que cada pessoa, ela possui uma história, um tempo e uma trajetória diferente, né? E quando eu parei de olhar para o que faltava e comecei a valorizar a minha evolução, minha autoestima cresceu bastante. E uma pessoa que reconhece o seu valor, ela toma decisões muito melhores, né, para a sua vida. E a quinta coisa, eu comecei a investir em mim mesma. Isso mesmo. Durante muito tempo, né, eu gastava dinheiro com muitas coisas, mas tinha dificuldade de investir em meu crescimento, né? E tudo mudou quando eu comecei a entender que eu era meu maior patrimônio. Então eu investi em livros, igual eu já falei em outros vídeos, cursos, treinamentos, desenvolvimento pessoal e terapias, né? E cada investimento gerava mais conhecimento, mais confiança e mais crescimento. Foi assim, né, que eu comecei a construir uma nova versão de mim mesma. E o que eu aprendi sobre a escassez? Vamos lá. Hoje eu entendo, né, que a escassez não é apenas falta de dinheiro, né? E sim a escassez é acreditar que você não merece crescer, que você não é merecedor, é desistir antes de tentar, é viver presa a crenças, né, que limitam o seu potencial. Porque prosperidade ele começa quando você decide expandir sua mente, né? Porque uma mente pequena dificilmente ela constrói uma vida grande. Ou seja, se existe algo que aprendi na minha jornada é que mudar de vida começa mudando a forma de pensar, né? Não foi o dinheiro que transformou minha mentalidade, e sim foi a transformação da minha mentalidade, né? Estou ainda na fase de crescimento, sim, mas tudo isso vem transformando a minha vida. E talvez você esteja enfrentando esses desafios hoje. Talvez existam bloqueios emocionais, inseguranças ou crenças, né, limitantes, impedindo você de avançar. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: você não precisa permanecer onde está, não, porque a sua história ela pode mudar, certo? A sua mentalidade ela pode mudar, a sua vida pode mudar, porque tudo começa quando você decide investir em você mesma. Esse é o melhor investimento. E se este conteúdo fez sentido para você, comece hoje mesmo a alimentar sua mente com conhecimento de qualidade. Leia bons livros, invista em seu desenvolvimento pessoal, cuide da sua saúde emocional, né? E se você sente que existem, né, bloqueios emocionais, crenças limitantes ou traumas do passado, tipo impedindo o seu crescimento, saiba que buscar ajuda pode acelerar a sua transformação. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Compartilhe, né, este conteúdo com alguém que precisa sair da mentalidade de escassez e começar a construir uma vida de mais prosperidade, confiança e propósito. Deixa seu like, deixa aí o seu gostei no vídeo, se inscreva no canal, tá? E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!